impossível não sorrir diante de uma entrevista como essa que a gente fez agora, né? Mas, infelizmente, algumas vezes o seu sorriso pode afastar você das pessoas, principalmente se ele vier acompanhado de um problema de saúde que afeta milhões de brasileiros. É a halitose, ou, como nós conhecemos no coloquial, o temido mau hálito. Não há nada mais desagradável do que você estar ao lado de uma pessoa para conversar de longe. Felizmente, esse problema agora já tem solução e quem esclarece as nossas dúvidas é esse especialista que é cirurgião dentista, membro da Associação Brasileira de Halitose e meu querido e pessoal amigo. Boa noite, doutor Rui Oliveira. Doutor, tamo junto, meu brother. Tá bom? Como é que você está? Tudo em ordem. Você está em casa, você sabe disso, né? Graças a Deus. Bom, Rui, nós vamos começar pelo começo. É mais fácil. Então eu vou até ser formal. Doutor, muita gente acha que a halitose, ou o mau hálito, é um problema sempre estomacal. Você já me disse que não. Na verdade, isso é um número assustador, mais de 30% da população apresenta esse problema. Qual é a causa mais comum, se não é a coisa tão estomacal assim? A causa, assim, principal, mais de 90% dos casos, é de origem bucal. Tá. E é interessante esse assunto, porque, na verdade, assim, ele é muito antigo, incomoda muitas pessoas há muito tempo, e, em alguma medida, todo mundo teve uma preocupação com isso, né, a questão do mau hálito e tal, e existe um pouco de lenda que é do estômago. Normalmente, assim, quase nunca é do estômago, né? E existem uma série de causas que acabam interferindo nesse problema, mas mais de 90% dos casos é o problema bucal. E assim, a gente precisa, para as pessoas entenderem um pouquinho, de uma maneira simplificada, a gente pode dividir a halitose de duas formas. Existe a halitose fisiológica, que é aquela que todos nós, numa medida, temos ao amanhecer. Sim. Quando nós comemos alguma coisa muito forte, algum alimento muito condimentado, alho e tudo mais tal, porque o organismo vai metabolizar isso, né, vai digerir esse alimento e na respiração você vai exalar esse odor forte. E tem o que a gente chama da patológica, que esta é que sim é preocupante, porque o que causa isso são bactérias que eliminam esses gases que são à base de enxofre. Então é assim, é um odor bastante desagradável e o principal causa é bucal, né, mais de 90% dos casos. E o que a gente tenta trazer para as pessoas, e também, de uma certa forma, para a área médica, porque a halitose caiu meio no limbo, né? Assim, nem o pessoal da área de certa forma, de odontologia e nem da área médica estudou profundamente o assunto e sabe tratar de uma maneira organizada isso, né? Então as pessoas procuram sempre ajuda ou do dentista, ou do otorrino, ou do gastro, mas na verdade a tratativa, ela é uma combinação de uma série de fatores, mas de uma certa forma também bastante simples do ponto de vista que essas bactérias que ficam na boca, elas podem ser eliminadas de uma maneira simplificada e trazer conforto para essas pessoas. E esse problema tem uma questão que eu acho que é interessante, assim, primeiro a questão comportamental, que você citou bem. É muito difícil, isso interfere no trabalho das pessoas, no relacionamento pessoal, no dia a dia. É difícil de falar do assunto, porque é constrangedor avisar alguém que tem mau hálito. Mas, e aí, de uma certa forma, as pessoas ficam muito preocupadas com essa questão comportamental, que tem toda a sua razão de ser. Claro. Existem várias citações sobre esse problema, como eu falei, desde antigamente. E tem uma bíblica, você me disse um dia. Bíblica. Tem coisas na assim, Bíblia. Bíblica? É, porque as pessoas achavam que quem tinha mau hálito estava possuído por alguma forma estranha e doente, de uma certa forma, que estava se manifestando nesta questão de ter mau hálito. Apesar que, para mim, a melhor citação é do Milor, que ele diz assim, que o mau hálito é o maior anticoncepcional do mundo. Então, é assim, esta é a questão comportamental, que todo mundo se preocupa, lógico, mas tem outro detalhe importante que é assim... Como é que você pode diagnosticar isso? Então, o mais interessante é que assim,
você pode ver alguns sintomas. O mais correto é procurar um profissional que ajude a entender esse problema. Tem algum exame específico para isso? Existe hoje a possibilidade de algumas máquinas estarem fazendo análise desses gases. Tá. Existe um exame específico para identificar quem tem e não tem mau hálito. Ainda é uma coisa recente, não é tão dissipada por todo o país. Temos vários profissionais lá na associação que atuam dessa maneira e trabalham e são especialistas nesse assunto. Mas existem alguns sintomas que são muito fáceis das pessoas perceberem. Por exemplo, existe uma questão relacionada ao mau hálito que é muito interessante, que é assim, independente de ser uma série de fatores que vão influenciar na pessoa a ter, 100% dos casos existe uma recorrência que é o seguinte, é boca seca. Então a pessoa começa a não ter salivação e a saliva tem uma forma de lavar e proteger a boca, impedindo que essas bactérias atuem de uma maneira negativa. E hoje em dia, existe uma série de coisas que a gente acaba tomando e fazendo, vou citar algumas. Moderador de apetite, antidepressivo, remédio para problema cardíaco, que causam ressecamento bucal. Eles trabalham e causam uma disfunção na glândula salivar que diminui a salivação. Quem faz radioquimioterapia, por exemplo, tem essa função extremamente prejudicada. E a boca seca torna o ambiente, então, propício para que essas bactérias acabem produzindo esse odor mais fortemente. Então, alguns sintomas, algumas dicas que a gente dá para a pessoa. Se você está sentindo que a sua salivação está diminuindo muito, e para isso você tem alguns artifícios de usar hoje algum tipo de complemento para deixar a boca mais molhada, tem alguns produtos que molham a boca e que ajudam a esse problema da salivação, é uma coisa importante. E a outra é também as pessoas começarem a perceber que, além desse problema da salivação, elas sentem essa secura na boca, elas começam a toda hora precisar molhar a boca. Então, acho que é o que nós chamamos de xerostomia. Xerostomia é o problema da boca seca. Então, a boca seca talvez seja o sintoma que as pessoas possam perceber que estão iniciando a ter... Porque muitas vezes a gente não percebe que está com mau hálito. E essa situação, como eu falei, é constrangedora no último nível, né? Sim. E eu estou sabendo agora que é um problema de saúde. Você falando em bactéria aqui. Para quem sofre de halitose, eu sei que existem alternativas naturais, mas quando a coisa é complicada, tem que ter medicamento, né? Porque... Exatamente. O importante é que as pessoas... Porque o que você comentou bem, assim, a preocupação de maneira comportamental é importante. Mas a halitose significa o seguinte, halitus é ar expirado, iose é doença. Ou seja, o organismo está avisando que alguma coisa está acontecendo de errado com ele. Existe uma série de pesquisas hoje que são feitas que, através do ar, a gente consegue captar alguns sinais de que pode estar ocorrendo algum problema no organismo. Então, na verdade, apesar do problema comportamental é o que as pessoas mais prestam atenção, alguma coisa está de errado. E hoje, por exemplo, se estuda muito a questão dessas bactérias que ficam na boca, dos problemas que elas podem causar no organismo como um todo. Ah, sim. Existem trabalhos nos Estados Unidos hoje, existe uma série de doenças que estão prevenindo, cuidando da boca. Interessante. Então, é assim, essa parte de ser uma doença que pode prejudicar problema cardíaco, problema renal, trazer complicações do organismo como um todo, é mais preocupante até do que o próprio problema comportamental, né? Então, para a gente trabalhar isso de uma melhor maneira, existem hoje soluções do tipo procurar um especialista, evidentemente, para tratar do problema, mas existem artifícios hoje que as pessoas podem utilizar, como utilizar algum tipo de produto que tenha um bactericida eficiente, né? Quer dizer que tem solução hoje? Tem solução. Né? Você encontra hoje produtos que podem atuar de uma forma positiva. Não adianta ter só o gosto bom. A gente chama, é muito comum as pessoas acharem que tem mau hálito. Eu vou chupar uma bala, vou chupar um chiclete. Isso a gente chama de mascarador de hálito. Tá. Porque assim, você vai fazer isso e daqui, assim que passar o efeito do mascarador, você volta a ter o problema. Você precisa usar um produto que tenha uma capacidade de eliminar essas bactérias, que você possa usar isso continuamente e, de uma certa forma, se proteger. E aí você vai ter, além de ter uma saúde
melhor, você vai ter um hálito saudável, do que aí a parte comportamental fica bastante interessante do ponto de vista que você vai se relacionar bem com as pessoas. Olha, é assustadora essa história de que isso pode provocar outras doenças, né? Renais. Sem dúvida. Cardiológicas, enfim. Querido amigo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço pela a sua oportunidade. presença. Meu querido amigo, Dr. Rui Oliveira, é cirurgião dentista, é membro da Associação Brasileira de Halitose e hoje é o nosso convidado, porque eu vou dizer, ninguém vai dizer para você que você tem mau hálito. Então, ninguém vai dizer. Se você quiser uma dica, www.abha.com.br é o Associação site Brasileira? da Associação Brasileira de Halitose. Eles têm um site para responder perguntas, quem tiver curiosidade de saber, uma série de coisas, está super à disposição. Obrigado, Rui, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição também. Obrigado, querido. Obrigado. Ó, que tal você se render a um momento musical daqueles? Em 2 minutos, vou receber aqui, bem no nosso palco, o cantor, compositor, produtor e tudo de bom, Michael Sullivan, que eu não vejo há tanto tempo. Elegância no último nível para sua quarta-feira ter sabor de quero mais. Um beijo, até já. Jornal da Gazeta. Atuante. Para apurar de perto as notícias e seus desdobramentos. Dinâmico. Para acompanhar a todo momento as transformações do nosso cotidiano. Imparcial. Para mostrar diversos pontos de vista sobre um tema. Jornal da Gazeta. De segunda a sábado, 19h. Bonitinhas e bonitões, vocês sabem como eu me preocupo com a beleza, saúde, bem-estar e entendo que tudo isso começa pela boca. Eu descobri a Alicare, a mais completa linha para a prevenção e tratamento da halitose nas versões enxaguante, gel e spray, além do exclusivo limpador lingual. A Alicare elimina as bactérias que causam mau hálito, tem sabor suave de menta e pode ser usado diariamente. Eu, Ronifon, uso e recomendo o Alicare, a linha mais completa no combate à halitose.